lá na cidade de Lagoinha. Jovens são investigados suspeitos de envolvimento com pichações a patrimônios públicos e até apologia ao crime. E apologia nazista, inclusive, porque eu vi aí nos materiais desses caras, também. A gente vai voltar a falar com ela, que tem detalhes pra gente, né, Mônica? Um absurdo, né, Leandro? Olha, essas pichações foram registradas no fim de semana em diversos prédios públicos ali do município de Lagoinha, como, por exemplo, o prédio, aliás, a parede de uma escola estadual, a parede também de um ginásio poliesportivo e do CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. E essas pichações continham expressões em referência a um massacre ocorrido nos Estados Unidos. Na ocasião, 13 pessoas morreram assassinadas, além de mensagens e símbolos de conteúdo com apologia ao crime. A Secretaria de Estado da Educação, no caso, solicitou para essa escola estadual imagens de monitoramento interno para investigar, né? Só que essas imagens não permitiam a identificação dos suspeitos. A escola, apesar disso, a direção da unidade suspeita de envolvimento de ex-alunos. Isso porque essas pichações, Leandro, elas começaram no mês passado, em abril. Na época foi registrado um boletim de ocorrência, o Conselho Tutelar tinha sido chamado, assim como a perícia. E agora foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa de um dos suspeitos. No local foi apreendido um canivete, foi apreendida também uma faca, uma máscara provavelmente usada durante as pichações, além de um celular. E um adolescente que estava nesse endereço acabou confirmando a autoria aí das pichações, mas disse que não agiu sozinho e apontou, né, um comparsa, no caso um outro adolescente que seria colega dele. A polícia então cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa desse outro adolescente. No local estava o pai dele e lá foi localizada uma arma de fogo, também uma faca, textos e também imagens com menções e ataques violentos que resultaram em mortes e ataques que aconteceram em outros países, além de livros sobre o nazismo. O notebook dele também foi recolhido pelos policiais. Esses dois adolescentes foram levados para a delegacia. Na companhia dos responsáveis, eles foram ouvidos e foram liberados, tá? A Secretaria de Estado da Educação enviou uma nota em que reiterou que esses dois adolescentes apontados aí como suspeitos dessas pichações, eles são ex-alunos da escola e que a Secretaria colabora com as investigações que continuam. Leandro, eu volto com você. Obrigado, Mônica, pelas informações aí. É o que a gente fala, né? Adolescente, e aí ele é liberado, né? São dois adolescentes liberados com tudo isso que foi apreendido. Eu fiquei tão impressionado quando eu tive acesso a essas imagens, porque mas é só ameaça, mas é só uma pichação. Não é só, gente. Olha aí o tanto de coisa que esses moleques tinham consigo. Olha lá, ó, tem coisa de Hitler, que eu não preciso aqui ficar explanando sobre isso. Tem uma carta ali escrita sobre o massacre de Columbine, nos Estados Unidos, que é um massacre aterrorizante lá nos Estados Unidos. Parece a bandeira dos Estados Unidos aí, nada contra a bandeira dos Estados Unidos, mas o moleque falando sobre o massacre de Columbine, aí ó, a carta, a máscara, essa máscara que é utilizada naqueles filmes americanos também, do Pânico, que o cara lá do Pânico que mata um monte de gente, faca, punhal, arma, né? Sapato ali, essa marca, enfim. O notebook, e aí os caras são levados, é uma investigação que não começou agora, se não me engano, cerca de um mês eu fiz alguma reportagem sobre isso também, sobre essa primeira fase da investigação, e eles já estavam no encalço desses caras. E aí você tem tudo isso que é apreendido,
você tem certamente os moleques esclarecendo o que estão fazendo e mesmo assim eles são liberados. Isso aí, cara, para uma vírgula e o cara entrar no interior da escola e causar um pânico, seja por medo, por susto ou seja um ataque. Seja um ataque terrorista dentro de uma escola. Se os caras estão já se armando assim, se tem arma, se tem punhal, se tem faca, se tem carta, se tem apologia ao nazismo, o que a gente pode esperar disso? E mesmo diante de tudo isso, eles são liberados. Estão lá na rua de novo, né? Ah, mas a secretaria vai fazer, a polícia está acompanhando, mas qual é a garantia que vai se dar aos pais dos alunos dessa escola que esses dois delinquentes, mas são menores, não me interessa. Moleque, a gente tem que começar a distinguir as coisas. Nós não estamos falando de alguém que não tem, que está na formação da sua cabeça, nós estamos falando de adolescente, não estamos falando de uma criança de 8 anos, nós estamos falando de adolescente já marmanjo que sabe o que está fazendo, né? Qual é a garantia que a gente vai dar para os pais dessas outras crianças, desses outros adolescentes da escola, que esses caras não vão fazer de novo? Ou que não vão entrar lá no interior da escola e fazer alguma coisa, né? É o que eu acho. Agora, que as autoridades lá da cidade precisam dar uma esclarecida melhor e uma resposta mais efetiva, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Que os pais cobrem, né? Cobrem segurança da escola, cobrem segurança aí pela prefeitura. Mas a escola é estadual. Mas deve-se ter. Deve ter um monitoramento mais adequado, a GCM do município tem que estar presente, tem que estar todo mundo junto para evitar uma catástrofe ali em Lagoinha.